O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando dos judeus que acaba de nascer no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória. Meus caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor, crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, este ano em 9 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, na qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Quaresma, a 22 de fevereiro. A Ascensão do Senhor, a 21 de maio. Pentecostes, a 28 de maio. O primeiro domingo do Advento, a 3 de dezembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era,
que é e que há de vir, Senhor do tempo e da glória, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Gostaria de saudar primeiramente Padre Messias, nosso pároco, Diácono Albino, seminarista Alessandro, os candidatos ao diaconato permanente, meus pais, tios, padrinhos, compadres, amigos de outras comunidades que se fazem presentes aqui e de maneira especial aqueles que fazem parte aqui dessa minha família, que é a paróquia de Santa Cecília. Meus filhos e filhas, em liturgia nós falamos ou se tenta explicar e apontar aquilo que nós chamamos de belo ou a beleza das celebrações. Nós podemos pensar essa definição de belo e de beleza simplesmente com aquilo que é estético, ou com sinais para fazer com que as pessoas entendam o que nós estamos celebrando e também na sua profundidade. Falar de belo e beleza simplesmente no seu sentido estético em liturgia é muito simples, ou como nós falamos, é algo muito simplório, porque nós temos um algo a mais, ou aquilo que nós podemos dizer que nos aproxima um pouco mais do mistério de Deus. E quando eu falo mistério de Deus aqui, não é que nós não podemos conhecer o mistério ou que seja algo oculto, mas como Deus é eterno, Ele se renova a todo instante, ou para que nós possamos entender, em Deus também não há tempo. E aí Deus tem muitas formas para poder se manifestar e de se fazer conhecer, e que nós, ao abrir o nosso coração, podemos nos aproximar e, por que não dizer que tocamos o mistério de Deus, especialmente pela Santíssima Eucaristia, onde nós podemos comungar do corpo e sangue de Cristo e tê-lo dentro de nós. Mas então, o que significa o belo ou a beleza naquilo que nós podemos falar da profundidade da liturgia ou das celebrações que nós participamos? Então, beleza nada mais é do que aquilo que resplandece o rosto de Deus, aquilo que faz conhecer o rosto de Deus e aquilo que Deus espera de cada um de nós. Realmente levar a um encontro. Por isso que beleza na liturgia, falar do seu sentido estético, volto a repetir, é muito simplório, porque nós podemos deixar isso de lado e apenas as celebrações, os ritos em si, já são suficientes para poder mostrar Deus se revelando,
Deus se mostrando a cada um de nós, e nós podemos conhecer a Deus e até mesmo permitir que Deus nos conheça. Ah, mas Deus sabe de todas as coisas, então Ele já nos conhece. Cuidado. Deus nos conhece sim, e sabe de todas as possibilidades, mas para poder dizer que nós temos intimidade ou uma relação com Deus, nós precisamos permitir que Deus conheça o nosso coração, para que Ele possa nos ajudar, por um lado, a superar as dificuldades e por outro, conseguir reconhecer aquilo que Deus faz por cada um de nós. E por que eu falo isso? A celebração do dia de hoje, ou deste final de semana, dentro do tempo do Natal, é a celebração da Epifania. Epifania nada mais é do que o significado manifestação ou se fazer conhecer. Então, e como que nós, na celebração no dia de hoje, conseguimos reconhecer Deus, reconhecer a beleza de Deus? Na primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, é falado da luz. E a luz de Deus que, sem dúvida, ilumina as trevas. Alguns, infelizmente, pensam que esse iluminar as trevas é Deus apontando ou acusando o nosso pecado, e não é. Eu devo lembrar que quem acusa, ou comumente nós falamos, joga na nossa cara os nossos pecados, os nossos erros, ou as trevas que possam estar dentro de nós, é o demônio. É ele que se utiliza dessa artimanha para tentar nos afastar de Deus. E quando então nós falamos que a luz, que nós escutamos na primeira leitura, ilumina as trevas e a vida, nada mais é do que Deus tentar mostrar a nós que nós podemos superar essas trevas, nós podemos superar o pecado e cada vez mais poder viver na graça e na luz que emana do coração de Deus. E essa luz que nós falamos no dia de hoje, que nós escutamos na primeira leitura, nós também podemos correr o risco de, num primeiro instante, tentar reconhecer a beleza de Deus, onde Deus se resplandece em momentos extraordinários ou em situações extraordinárias. E não é bem assim. Os magos reconheceram Deus porque Deus fez milagre, porque Deus nasceu em um lugar extraordinário, porque Deus se encarnou de uma forma totalmente assim diferente e que veio para poder ser rei. Não. Eles reconheceram Deus na simplicidade de um menino numa manjedoura, como a tradição nos coloca, dentro de um estábulo, no meio dos animais. Então, a primeira leitura é também para poder nos chamar a atenção, para que nós consigamos ver Deus ou enxergar Deus na simplicidade ou no cotidiano de nossas vidas, onde nós não precisamos experimentar coisas extraordinárias para que nós possamos ver o quanto Deus está junto de nós e o quanto nós somos importantes aos olhos de Deus. Por exemplo, você que passou ou passa por uma dificuldade,
que respira fundo e mesmo com a dificuldade não desiste. Pode ter seus questionamentos, mas tenta permanecer fiel. Quem olha assim simplesmente esperando coisas grandiosas de Deus, pode pensar que Deus não está junto de você, ou até mesmo você pensar que Deus não está junto de você. Mas pelo contrário, se você não desistiu, ou se você percebe que tem alguém te guiando para um determinado caminho, ou até mesmo conseguir perceber uma nova oportunidade surgindo na sua vida, pode ter certeza que é Deus mostrando o seu poder, e Deus realmente nessa simplicidade mostrar o quanto você é importante aos seus olhos. Infelizmente, nos dias de hoje, nós queremos ver ou enxergar um Deus milagreiro, um Deus que simplesmente faz milagres, como se o milagre fosse sinal de que, por exemplo, a pessoa já estivesse salva. Pelo contrário, o milagre vai fazer com que a pessoa assuma mais responsabilidade e permaneça fiel, porque caso contrário, mesmo com o milagre, se a pessoa não for fiel e não reconhecer os seus erros e pedir perdão pelos seus pecados, especialmente pelos pecados mortais, mesmo com o milagre nas mãos, a pessoa infelizmente pode receber a condenação. E aqui eu não estou falando disso para que as pessoas tenham medo, mas só para poder entender que quando nós falamos da nossa relação com Deus, ela não exige apenas os nossos direitos, como tem hora que nós gostamos de falar pelos 4 cantos da terra, mas também as nossas obrigações como cristãos, como discípulos e discípulas do ressuscitado. Então, e é isso que vai realmente nortear a nossa vida. E aí quando nós olhamos a segunda leitura, que faz a transição da primeira leitura com o Evangelho, na carta aos Efésios, eu quero ficar com o final, que fala que a palavra de Deus, ou que a salvação chegou também aos pagãos. Por que eu falo isso? Pagãos aqui, eu sempre gosto de lembrar que é aquele que professa uma fé diferente da nossa. Quando nós falamos do judaísmo, alguém que professa uma fé diferente do judaísmo. E para nós cristãos, alguém que professa uma fé diferente da nossa, ou que se autoproclame ateu. E aí tem hora que nós torcemos o nariz quando escutamos essa palavra, pagão, ou que alguém seja pagão, como se já tivesse carimbado que ela não é de Deus e que não tem chance alguma para salvação. E nós torcemos o nariz quando nos deparamos com essa situação. Cuidado, porque tem hora que pessoas que nós torcemos o nariz e falamos que são pagãos, dão muito mais exemplo do ser cristão, da caridade, da compaixão, da misericórdia, do fazer o bem, muito mais do que nós que somos cristãos e que deveríamos ir por esse caminho. E aqui é para poder mostrar que a salvação é para todos. Não somos nós que vamos dizer quem é salvo, quem não é, quem é salvo e quem não é, quem merece ou não estar próximo de Deus. Em nenhum momento Deus nos deu essa autonomia e tal autoridade, mas nos deu a missão de sermos santos,
ser presença de Deus aonde nós nos encontrarmos. E aqui, ser presença é muito mais do que as palavras, porque tem vezes que nós usamos as palavras para poder julgar, usamos as palavras para poder dizer que os outros são diferentes de nós, especialmente quando nós falamos no ambiente religioso. Então, mais uma vez, cuidado. Tem vezes que nós queremos falar de Deus ou fazer com que alguém faça uma experiência com Cristo e se converta, dizendo logo de cara o que ela pode ou não pode, o que ela deve ou não fazer. E tem vezes que se apresenta um caminho de exigência que o discípulo, aquele que está falando, está muito longe de fazer, está muito longe de realizar. E mais do que as palavras, vai ser realmente a presença. Jesus nos ensinou isso no decorrer da sua vida. Em muito nada, mas simplesmente estava com as pessoas, estava com os pecadores, estava com aqueles, inclusive, que professavam uma fé diferente do judaísmo, com os pagãos, estavam com aqueles, inclusive, que falavam mal dele, mas ele não se preocupava e simplesmente tentava cumprir a sua missão. E as pessoas, ao olharem para ele e a sua atitude, realmente converteu muito mais do que ele falar algo ou pronunciar palavras. Então, olhemos para a nossa vida e para o nosso discipulado. Se para as pessoas acreditarem em Deus, nós precisamos utilizar muitas palavras, porque a nossa atitude não está sendo suficiente. E se a nossa atitude não está sendo suficiente, é porque nós estamos em situação de pecado ou nos afastando de Deus, e nós não queremos dar o braço a torcer. E sabe quando eu disse, que quando a gente fala de pagão ou pessoa que professa uma fé diferente da nossa, eu falo aqueles também que não são cristãos, que nós torcemos o nariz, olhemos para a figura dos magos. Para quem não sabe, a Igreja Oriental, Católica Oriental, que tem como líder o Bispo de Roma, mas que não faz parte do rito latino, rito do latim, América Latina ou coisa parecida. Quando nós falamos que nós pertencemos ao rito latino, é porque ainda a base ou a língua mãe é o latim. E aí nós temos aqueles que têm uma cultura diferente e uma tradição religiosa diferente da nossa, mas que são cristãos. Então, para a Igreja Oriental, o Natal não é celebrado no dia 25 de dezembro, como nós da Igreja Latina, mas no dia 6 de janeiro, que é nesse dos Reis. E aí, a tradição de muitas regiões de Igreja Latina e de Igreja Oriental e de países, o Papai Noel não existe. E as crianças fazem as cartas, pedindo seus presentes, não para o Papai Noel, mas para os reis. Para que, da mesma forma que os reis deram presentes a Jesus, e deram para poder mostrar a importância de Jesus para eles, também as crianças fazerem o mesmo exemplo, esperarem o melhor presente para eles naquele momento e naquela situação. Então é muito mais cristã realmente essa ideia de presentes na Igreja Oriental do que para a nossa. E como eu falei dos pagãos, que a gente torce o nariz, alguns torcem o nariz, por que eu falo isso?
os reis, os 3 reis magos, eles trabalhavam ou tinham como sustento a adivinhação. Da movimentação a vida, tentando ler a sorte das pessoas. Então, em outras palavras, eles eram pagãos. E aí eles veem aí o rastro da estrela e percebem que algo importante aconteceu. E esses pagãos, ao olhar um menino, uma criança ali, que nem palavra alguma dizia, enxergaram que era Deus se encarnando e que esse menino tinha uma missão muito importante para a humanidade. E ali entregam o que eles tinham de melhor: o ouro, o incenso e a mirra. Então, tomemos muito cuidado com os nossos julgamentos por aí afora, de julgar, se achar no direito de julgar a vida das pessoas, especialmente com a sua medida e não com a medida de Deus, e ser um contra-testemunho. E em vez de aproximar as pessoas de Deus, as afasta dele. E eu sempre costumo dizer isso, podem ter certeza. Se afastou de Deus por conta dessa nossa irresponsabilidade e desses nossos julgamentos, quando estivermos frente a frente com Deus, vamos ter que prestar contas não apenas da nossa vida, mas daqueles que não se aproximaram de Deus por conta dessa nossa irresponsabilidade e dessa nossa postura de não ser presença de Deus aonde nós nos encontrarmos. E no dia de hoje, eu gostaria que nós também pudéssemos oferecer os nossos presentes a Deus. E quais são, ou quais deveriam ser esses nossos presentes? O ouro, que nada mais é que a nossa vida. Que nós possamos entregar a nossa vida e colocá-la nas mãos de Deus, e confiar que Deus vai nos guiar sempre pelo melhor caminho. E mesmo quando nós erramos e infelizmente colhemos os frutos desses nossos erros, se nós nos arrependemos, Deus nos dá uma nova oportunidade, novamente nos pega pela mão e vem nos ajudar a trilhar o caminho aqui nessa terra. Que nós possamos entregar o incenso. O incenso aqui nada mais é do que a nossa oração. A nossa para que chegue ao coração de Deus. E quando eu falo oração sincera, não é de se utilizar palavras bonitas para poder falar com Deus, mas falar aquilo que está no nosso coração, seja as alegrias e as tristezas, sejam as dificuldades e as conquistas. Só com essa sinceridade na oração que Deus vai poder nos ajudar e nós ainda conseguir reconhecer a sua presença. E por fim, a mirra, o perfume, que é o bom odor, nada mais é também que o nosso testemunho, a nossa postura de sermos cristãos, de levar a palavra de Deus aonde nós nos encontrarmos e no ambiente que nós nos encontrarmos, seja na família, no trabalho, com os amigos e com as nossas mais variadas relações. Que o odor, o bom odor da santidade, que nós possamos buscar e nos esforçar em ter, possa chegar às outras, perceber o quanto vale a pena ser de Deus, o quanto vale a pena confiar em Deus, o quanto vale a pena estar na presença de Deus. Que nós possamos sempre ser fiéis e que Deus nos ajude a trilharmos da melhor maneira possível a nossa trajetória aqui nessa terra e também ajudar tantos outros que também podem
e que só esperam o nosso estender das mãos para poder fazer para que as pessoas possam se encontrar com Deus. E como um padre uma vez me ensinou isso, eu tenho isso comigo desde de quando eu ouvir isso, que eu ouvi essa frase, e que também possa ser uma frase que norteie a nossa vida. Como assim? Que o nosso testemunho, que o nosso ser de Deus, que a nossa evangelização possa de alguma forma ajudar Deus a povoar o céu, porque essa é a nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.